Olá, pessoal. Boa tarde. Vi aqui que alguns já entraram. Desde já e agradeço a presença de vocês. Vamos aguardar mais uns minutinhos aqui. Em breve a gente já começa, tá bem? Bom, pessoal, acho que é isso. A gente pode começar aqui. Então, já falei uma vez, mas já entraram mais pessoas aí. Então, novamente, obrigado pela presença de vocês. Essa série Pad Talks é uma série que a gente, PadTech, aqui a gente faz periodicamente, né, com novidades de produtos, novidades tecnológicas. E hoje a ideia é apresentar para vocês uma nova linha de produtos da PadTech, que são os transceivers, tá? Então a gente passa a atuar também como uma revenda de transceiver, tá? É, então, antes da gente entrar propriamente no assunto, né, eu gostaria apenas de fazer uma, um comentário aqui, né? Porque vocês sabem, a PadTech, a nossa principal linha de negócios é de produtos, né? São os equipamentos DWDM, mas isso tem se diversificado bastante. A gente já tem trabalhado com equipamentos de outras camadas, a gente tem trabalhado com a parte de software. Então, vamos dizer assim, o portfólio da Padtech, né, está ficando mais abrangente. E um passo natural é a gente dar ir para o lado cliente também dos nossos equipamentos, tá? Mas são não só dos nossos equipamentos, como também de interligar roteadores e assim, as inúmeras opções, né, de interconexão entre equipamentos que vocês conhecem, existem por aí. Mas esse slide aqui é para comentar o seguinte, né? Esses transceivers a gente já comercializa há muito tempo e, lógico, porque eles entram nos nossos equipamentos e eles fazem parte da solução, né? Então nós comercializamos a solução DWDM que vem com transponder e vem com interfaces cliente que você pode incluir
no momento da compra da sua solução, né? Inclusive, é um assunto que a gente sempre tratou com muito cuidado. Quem trabalha aí com a gente há mais tempo sabe disso. A gente tem uma lista de plugáveis homologados. Essa lista de plugáveis homologados para os equipamentos nossos, né? Ela não tem a intenção de bloquear o uso de plugáveis de diversas marcas, tá? A gente não tem nenhum tipo de trava em relação a isso, mas a gente sempre teve essa preocupação de testar, como a gente vende a solução, né? A gente quer que tudo funcione, de testar os plugáveis que a gente vai utilizar nos nossos equipamentos. Então, assim, laboratório na Padtech que trabalha com plugáveis, com transcíveis, a gente já tem há muito tempo. Inclusive é uma estrutura muito legal. Quem já visitou a Padtech aí pode ter tido a oportunidade de conhecer, porque a gente tem câmeras de simulação de alta temperatura, a gente tem fibra que precisar, né, dos vários tipos, para os vários testes. A gente é bastante rigoroso, faz teste em cascata, faz teste nos limites de cada tipo de ótica que a gente está testando. Então, é só para comentar, esse slide só para comentar com vocês esse expertise, né? Apesar de ser, vamos dizer assim, do ponto de vista de modelo de negócios, né? É uma coisa nova, mas a gente já tem trabalhado com plugáveis, com transceivers há muito tempo, então a gente tem muito know-how e equipe técnica, né, que pode dar todo o suporte para a nossa linha de produtos, tá? A agenda aqui da apresentação de hoje, ela vai passar aí por uma revisão técnica nesses Pod Talks, né? A gente não gosta simplesmente de ir mostrando produtos e caixas aqui, a gente gosta de comentar, vamos dizer assim, dos bastidores, né, da onde aquele produto está inserido. Então a gente vai seguir pela mesma linha aqui. Eu sei que muitos de vocês já vão saber de cor aqui tudo que eu vou falar, mas é um ponto importante para a gente nivelar conhecimento. De repente tem pessoas novas entrando na área, então a gente faz aquela revisão geral, tá? E aí a gente vai passar por janelas de transmissão na fibra ótica, cordões e conectores. Isso está intimamente ligado com o produto que a gente vai comentar aqui depois. Vamos falar um pouquinho de form factor, né, que é padrão para esse tipo de transceivers, as aplicações dos transceivers que a gente está lançando, então quais são os tipos de interconexão que eles atendem, né, de uma maneira assim didática, e finalmente a apresentação dos produtos em si, tá, com o detalhamento das óticas. Vou mostrar aqui, bom, transceivers são muitos produtos, né, mas vou mostrar uma foto de alguns para vocês e convidá-los também no final aí a acessar o nosso catálogo virtual, que é uma parte nova do nosso site, e nessa parte já vão estar lá todos esses produtos, tá? É, a gente está lançando essa linha, pessoal, e a nossa pretensão é fazê-la crescer, tá? A gente está lançando alguns plugáveis que são muito relevantes para os negócios hoje em dia, né? Que são os plugáveis de 100, 400 GB. E já adianto aí para vocês que talvez vocês sintam falta de alguns outros plugáveis lá, mas é porque a gente está fazendo isso de forma gradual, tá? Então, com todo cuidado, com todo o rigor técnico, né, de trazer os plugáveis, de selecionar fornecedores, né, porque assim, o plugável para a gente estampar lá a marca Padtech, ele tem que ser bom e além disso, ele tem que ter um preço, obviamente, que faça sentido, tá? Então, a gente tem que fazer todo olhar para esses dois lados. Bom, pessoal, aí em relação às janelas de transmissão, né, essa figura clássica aqui, certamente vocês já viram, mas só para relembrar que isso aqui tem a ver com os transceivers que a gente vai apresentar, né? Então, ao longo do tempo, né, desde quando a fibra ótica começou a ser utilizada, né, existiam regiões, né, em que, em cada momento histórico, né, era possível você ter uma tecnologia de transmissores comerciais que pudesse atuar em cada uma dessas janelas, né? Então, se você olhar aqui do ponto de vista cronológico, né, a primeira janela a ser utilizada foi lá nos 850 nanômetros, tá? É um laser, na verdade pode até ser um LED, né? É um tipo de transmissor mais simples de se fazer. Você joga ele numa fibra multimodo que tem um núcleo maior, então ela consegue, o negócio não precisa ser tão, é, vamos dizer assim, direto para entrar lá num um núcleo muito pequenininho, então a fibra multimodo ela tem essa facilidade de acoplamento maior, mas é uma fibra, justamente por ser uma fibra multimodo, a gente sabe que tem efeitos que é a dispersão intermodal, que não acontece na fibra monomodo e que acaba limitando mais a transmissão, tá? Depois a gente teve o uso da segunda janela, lá por 1310 nanômetros, né? Então aqui os transmissores
já ficaram um pouco mais sofisticados, são é, lasers um pouco mais, vamos dizer, com o feixe mais fechado, né, no espectro. E por último aqui a terceira janela. Hoje em dia, pessoal, a gente usa essas três janelas e cada uma delas tem a sua aplicação específica. Então, por exemplo, sistemas de WDM, né, que eu já comentei aqui, o carro-chefe da Padtech, a gente sabe que trabalha aqui na terceira janela, na região dos 1.550 nanômetros, porque a atenuação aqui é muito mais baixa, né? Então, como a gente está falando de um sistema de alta capacidade, que vai colocar muitos canais numa mesma fibra, que vai aproveitar o potencial daquela fibra, vale a pena investir, né, obviamente, em lasers de altíssima qualidade, que são os lasers DWDM, lasers que não atrapalham os seus canais ao lado, tá? Então, são lasers que têm muita precisão na frequência central de emissão da potência, né? Obviamente que vão fazer sistemas aí de muita alta capacidade. Mas a segunda e a terceira janela, né, elas continuam sendo utilizadas desde quando, é, sei lá, começou-se a trabalhar com a fibra ótica, até hoje elas têm a sua aplicação, por mais que não sejam as regiões onde a gente tenha as menores atuações, mas a gente pode ter um laser mais simples, a gente pode ter um transceiver mais barato, tá? Então, hoje o Padtech está lançando produtos aí de transceivers que trabalham na primeira janela, que trabalham lá em 850 nanômetros, são os transceivers mais baratos, tá? Então, aqui vocês veem que a complexidade, a performance vai para a direita, assim como também o custo, tá? Então, se eu estou do lado esquerdo aqui, são produtos mais baratos, que atendem aplicações mais curtas, mas tem lá que ver sempre a questão do custo-benefício. A segunda janela, né, produtos intermediários aí, que já faz 10, talvez 40 quilômetros aí, e a terceira janela, tá, transceivers aí, inclusive a linha coerente, que pode ser aplicada em sistemas EWM, tá? Então, tudo isso está incluído no portfólio de transceivers da Padtech. Bom, um outro ponto interessante para a gente fazer a revisão é em relação aos cabos, tá? Então, novamente, é um outro fator que vai estar muito ligado aos produtos, né? Então, o que eu quero dizer, na hora de comprar um transceiver, né, tem que saber o tipo de cabo que você vai utilizar. Então, os transceivers que a gente está lançando, eles podem ser, tem transceivers, né, para serem utilizados com fibras duplex, então é aquela fibra monomodo ou multimodo, mas um parzinho de fibra só, né? E tem produtos também que tem lá a sua interface MPO, que vão trabalhar com o cabo trunk, que na verdade é um cabo, né? Com várias fibras passando lá dentro. Então você tem cabos aí de 12, cabos de 16 fibras, mas que visualmente, quando você olha, né, parece que é um cabo só. Embora, na verdade, assim, é um cabo só, mas lá dentro tem uma série de fibras, tá? E a gente vai ver também um pouquinho por que esses cabos são utilizados dessa maneira, tá? Na parte dos conectores, vamos focar aqui nos conectores LC, que é o que é mais comum, né, nos plugáveis, nos transceivers e nos conectores MPO, para transceivers aí de curto alcance, ou transceivers que utilizam mais fibras para transmissão, tá? O polimento, né, geralmente é PC, mas tem que ficar atento, tem algumas óticas aí que utilizam APC também, tá? Então, de forma geral, eu tentei, vamos dizer, trazer aqui o que está mais específico, né, o que é mais comum hoje em dia, o que mais se usa aí em relação a transceivers, mas obviamente existem outros, né, existem conectores para DIO, né, conectores mais antigos, conectores de instrumental. O foco aqui é a gente falar da parte dos transceivers, né. Aí um pouquinho mais sobre o cabo MPO, né, porque ele aparece lá então para alguns modelos dos transceivers que a gente está lançando. Então, tem que ficar atento também ao tipo de cabo, né? Porque o MPO ele pode passar lá 12 fibras por ele, mas ele pode passar essas 12 fibras de maneiras diferentes, né? Então, você tem o cabo direto, né? Cabo reto, você pode ter o cabo tipo B, tá? Que inverte as pontas aí, e o cabo tipo C, que inverte por pares, tá? Eu vou focar aqui nos tipos A e tipo B, que são os que a gente utiliza com os transceivers que a gente está lançando. Na verdade, assim, o tipo B é o que a gente utiliza entre transceivers, tá? Então tem que ficar atento a isso. E o tipo A pode ser utilizado para uma interconexão entre DIOs, por exemplo, tá? Que eu vou exemplificar nessa figura aqui, né? Então, de repente, eu tenho lá um transceiver PADTech inserido no roteador, eu vou ligar ele, se eu for fazer essa interconexão com outro equipamento, através de um DIO, né? Então, eu vou ligar ele num DIO com um cabo MPO do tipo B, tá? Se ele for um transceiver do tipo SR, e a parte de trás do DIO
é feita tem que ser feita com MPO do tipo A, tá? Na outra ponta, tipo B também. Então, são detalhes que a gente tem que ficar atento, tá? Na hora de instalar esses transceivers, tá? O outro parâmetro que a gente vai passar por aqui é a questão do form factor, né? Esse form factor, ele vai evoluindo ao longo do tempo, né? Então, você tem lá desde dos primeiros GBIC lá, transceiver SFP, que depois passaram a ser SFP Plus, né, para fazer 10 GB. Depois você teve o XFP, que hoje em dia já está mais em desuso, né, mas que também faz 10 GB, a gente ainda utiliza em alguns produtos, inclusive transponders da linha de 10 GB do Padtech. Aí o SFP Plus, né, começou a fazer 10 GB também. Depois vieram os QSFPs Plus, né, que faziam 40 GB, depois o QSFP 28 que faz 100 GB, esses hoje em dia, né, muito utilizados, né, tem muita interface de 100 GB por aí que a gente interliga com o QSFP 28 e mais recentemente os QSFPs DD, né, de mais alta taxa, 400, 800 GB e por aí vai. Da mesma forma que eu falei lá dos conectores, aqui eu estou focando nos form factors, vamos dizer, mais utilizados, né, que estão compreendidos dentro da linha de produtos que a gente está lançando, mas obviamente existem muitos outros, tá? Que CFP2, CFP, OSFP, né? Então, existe uma infinidade desses form factors. Esses form factors, pessoal, eles são MSA, né? Então, é um acordo entre fabricantes e essas óticas são muito padronizadas, esses form factors já são muito padronizados no mercado aí, vocês conhecem, tá? Coloquei a descrição aqui de cada um deles, né? Então, você tem lá desde o SFP até o QSFP aqui, né? Vou dar um destaque aqui só para explicar a questão do QSFP-DD, por ele ser uma novidade maior no mercado aí, né? Nem todo mundo aí tem roteadores de 400 GB ainda, mas está todo mundo já pesquisando para comprar e tal. Então, o QSFP-DD, a diferença é que ele tem mais pinos elétricos atrás, tá? Então, ele é um pouco mais prolongado que o QSFP 28, tá? Se você olhar de frente, assim, eles mecanicamente se encaixam no mesmo cage, né? Podem se encaixar, mas a quantidade de pinos elétricos aqui atrás, e obviamente internamente ele tem mais lasers, mais parte eletrônica também para tratar de tudo isso, tá? Então, o Double Density vem dessa questão de ter o dobro aí de pinos na parte elétrica, tá? Bom, aí vamos falar aí dos tipos de interconexão de uma maneira simplificada, obviamente. Podem ter outros casos aqui, tá? Aqui a gente está listando talvez os principais, mas obviamente tem outros casos, tá? Mas a gente pode ter, para que é então essa linha de produtos que a gente está lançando, né? Essa linha de produtos tem transceivers para conexão intra-rack, que é aquela conexão que você faz em equipamentos que estão no mesmo rack, né? Tem lá um equipamento na parte de cima do rack, tem que interligar esse equipamento com o equipamento que está na parte de baixo. Então, isso você pode fazer, por exemplo, com transceivers que utilizam fibra multimodo. É uma maneira mais barata, né? Aqui, como eu falei, pessoal, são exemplos. Eu sei que em alguns casos, né, a gente tem, por padronização, né, certos data centers que vão falar o seguinte: olha, aqui não pode usar nenhum tipo de fibra multimodo, tem que ser sempre single mode fiber. Então, nesse caso, mesmo para uma interconexão entre equipamentos que estão no mesmo bastidor, você vai ter que usar uma fibra do tipo monomodo, né? Que aí, obviamente, o transceiver vai ser um pouco mais caro, mas faz parte da regra aí de alguns data centers, tá? Mas, enfim, por exemplo, o meu próprio data center aqui, eu quero atingir o máximo de efetividade em custo e tal, então é um tipo de interconexão que a gente pode fazer com fibra multimodo. Eventualmente, né, dependendo aí, é possível também interligar racks, tá? Conexão entre racks com fibra multimodo. Ocorre que a fibra multimodo, como a gente viu, né, se a gente estiver trabalhando com taxas mais elevadas, então, por exemplo, quero fazer 400 GB com fibra multimodo. Dá para fazer? Dá para fazer, tem transceiver para isso. Só que ele vai precisar de vários meios de transmissão, várias fibrinhas. Portanto, ele vai precisar daquele cabo trunk e do conector MPO, tá?
E em alguns casos, né, ao você passar isso na calha, o MPO, o cabo MPO, né, ele é mais espesso, tem regras também que às vezes não permite você passar aquilo na calha, tá? Então, essa conexão entre racks, ela pode ser feita com fibra multimodo ou pode ser feita com fibra monomodo, a depender aí das taxas e das regras dos data centers, tá? Então, aqui está cores diferentes, só para exemplificar isso. Então, a Padtech, dentre os produtos que a gente está lançando, né, tem produto aí para interconexão entre racks. Aí, abrangendo um pouco mais, né, a gente pode ir também para uma a chamada cross, né, entre salas de um data center. Então, de repente, você tem lá, sei lá, tem uma estrutura que você tem uma sala de equipamentos de datacom, uma sala de equipamentos de telecom, e você fez um colocation lá e precisa interligar o seu equipamento a um servidor, por exemplo. Então, colocou um transponder, precisa ligar a um servidor. Então, você vai fazer isso através da cross-conexão, né, que é até um serviço, né, que o data center oferece de interligar os equipamentos, né? Geralmente essa cross é feita então por fibra single mode, né? Single mode fiber, e aí tem que usar aqueles conectores, né? Até pela distância também, né? Essas salas podem estar mais distantes, então tem que usar os transceivers de longo alcance, tá? Existe também a possibilidade, existe produto para isso, da gente fazer uma interconexão entre data center, né? Sem usar o DWDM. Às vezes você tem lá um cabo de fibra com muitas fibras, essa vai ser a maneira mais econômica de interligar data centers, tá? Então a gente tem transceivers para 20, transceivers para 40, transceivers para 80 quilômetros, de taxas aí de 100, de 400 GB, né? Isso tem evoluído bem também, tá? Então, para todos esses tipos de interconexão aqui, que eu exemplifiquei, né, de uma maneira simplificada, aqui a gente tem os transceivers PadTech mais apropriados para cada uma delas, tá? E aí, então, a gente vai agora realmente para os transceivers e já vou descrevendo um pouquinho a parte das óticas, tá? Então, essas óticas, hoje em dia, né, quase tudo é Ethernet, essas óticas, assim como os form factors, né, já vêm sendo padronizadas há muito tempo, então tem lá I3E por trás. Então, assim, já é muito comum, você tem que seguir rigorosamente, né, na hora de fabricar um plugável, né, do tipo 100 GB SR4, como exemplo do slide aqui, você tem que fabricar certinho, de acordo com os requisitos da norma. Então, às vezes a gente trabalha aí no dia a dia com os plugáveis e tal, e só vai pelas letrinhas aqui e tal. A ideia aqui é a gente comentar um pouco do significado das letrinhas, tá? Então, quando você pega ali, por exemplo, um transceiver do tipo 100 GB base SR4, significa que ele é um transceiver de 100 GB. Aí, nas letrinhas mais à direita aqui, a gente tem a questão do alcance, né? O SR, né, quando foi inventado lá, é pensado no short reach, então, curta distância, e você tem o número de lanes, né, que aquela óptica utiliza, tá? Então, como se fossem as pistas de luz ali, né? Esses lanes, pessoal, eles podem ser colocados numa mesma fibra, tá? Ou eles podem ser colocados em fibras diferentes, que é o caso de usar, então, o cabo MPO, que internamente ele tem lá várias fibras, tá? Então, no caso do 100 GB base SR4, ele é um plugável de uma taxa alta, né, 100 GB, mas ele é feito para ser econômico. Então, a gente usa lasers, lembra daquela... Aí por isso que tinha colocado aquele slide das janelas óticas, né? Quando você está trabalhando ali com laser de 850 nanômetros, né, são lasers mais baratos, né? Então, são transmissores mais baratos. Você põe lá 4 de 25 em fibras diferentes, tá? Porque aqui a gente está falando lá do cabo MPO, então. E essa vai ser a forma mais barata aí de você fazer uma transmissão de 100 GB, uma interconexão de 100 GB, tá? É, Obviamente que isso aqui não vai dar para quilômetros, né? Vai ser na casa aí de metros, mas funciona bem nessas aplicações do ponto de vista de custo-benefício, né? Bom, se a gente vai aqui para um... e aqui está a foto, tá? Do transceiver da Padtech, do tipo 100 GB base SR4. Se a gente vai para o 100 GB base LR4, o LR é de long reach, né?
Então, aqui a gente tem o 100 GB também dividido em 4 lanes, só que esses 4 lanes ficam na mesma fibra. Aí a gente se pergunta, poxa, mas espera aí, vou colocar 4 lanes, né, 4 fontes de luz na mesma fibra e elas não vão se misturar? Elas não vão se misturar porque aqui o transmissor usa comprimentos de onda diferentes, tá? Então, reparem que por exemplo, 1271 até 1291, desculpa, 1271 é uma fonte, né, de luz, a outra é 1291, então estão espaçadas ali em mais ou menos 20 nanômetros. E é mais ou menos 20 nanômetros porque esses lasers aqui, eles podem variar um pouco a frequência de transmissão deles, tá? Não são lasers super rigorosos em termos de frequência central, como, por exemplo, lasers para sistemas EWDM, tá? Não é esse o intuito. Hoje em dia, o 100 GB base LR4 já é uma interface também que tem um custo bem acessível, né? Não é nada é, exorbitante, né? O custo dessas interfaces hoje em dia, né? Bom, aí vamos aqui para o 400 GB, né? O 400 GB, a gente vai ter o 400 GB base SR8, tá? Então, novamente, a gente vai seguir a mesma lógica, pega o 400 e divido por 8. E aí eu vou chegar à conclusão que tem lá 8 lanes de 50 GB, tá? Para somados aí darem os 400, tá? E no caso aqui, como é short reach, utiliza fibra monomodo, eles vão estar lá no cabo MPO, né? Só que aqui precisa ser um MPO, como são mais lasers, né? A gente está falando aqui de 8 lasers, né? A gente precisa do MPO 16, né? E por causa que tem cada transmissão, né? Tem o parzinho de fibra que vai e volta. E essa tem sido uma ótica que, pelo que a gente tem visto aqui, tem se popularizado bastante no mercado, né? Os 400 GB em geral são óticas mais novas, né? E aí, por exemplo, tem também o 400 GB SR4 e tal, mas ele é um pouco mais caro. Então, usar 8 lasers de 850, pelo menos até o momento, é mais barato e tem sido a forma mais popular aí de você fazer um 400 GB da melhor custo possível, tá? Isso vai alcançar ali 50, 70 metros, tá? É, aí, a próxima opção de 400 GB, ih, ficou invertido aqui, né? Ficou invertido. O multimodo é o que... não, tá certo, o multimodo é de cima. Aí, a próxima opção que a gente tem é o 400 GB base DR4. Ele já vai utilizar lasers de 1310, mas também são lasers ali pensados para serem baratos também, tá? Então, aumenta a distância aí para 500 metros, mas continua utilizando o cabo MPO e continua utilizando fibras separadas, tá? Então, esse é um detalhe interessante, né, que mostra o seguinte, né, nem todo cabo MPO ele vai ser multimodo, tá? Você pode ter cabo MPO monomodo justamente para esse tipo de ótica, que vai transmitir cada lane, né, mesmo que seja com laser aí pensado para fibra monomodo, mas vai transmitir em fibras diferentes, tá? Então, isso também está no portfólio que a gente está lançando, tá? 400 GB SR8, DR4, a foto que está aqui do lado. Bom, mas aí eu preciso de 400 GB e vamos pensar lá nas aplicações, preciso interligar salas de data center, preciso de mais distância, quero ter uma garantia ali de que vou alcançar essa distância de transmissão. Então, o próximo passo pode ser utilizar um 400 GB do tipo FR4, tá? Aí ele já passa a utilizar fibras duplex, né? Uma fibra para ir, outra para voltar. Reparem que ele utiliza também, né, comprimentos de onda ligeiramente diferentes aqui, 1271, 1291, para transmitir isso por até 2 quilômetros, tá? Essa é outra ótica, pessoal, que a gente tem visto que está se popularizando bastante, tá? Então, é o SR8 e o FR4 é o que tem tido mais saída atualmente. Então, o SR8 para quem pode usar a fibra multimodo, que é a coisa mais barata possível, e o FR4 para quando já tem aquela regra que eu não posso usar a fibra multimodo. Então, essa aqui, é que eu não posso usar cabo trunk, né, que eu não posso usar o MPO, então o FR4 passa a ser a melhor solução do ponto de vista de custo também, quando é possível ficar dentro dos 2 quilômetros. E por último, a gente tem o 400 GB LR4, tá? Então, essa aqui sim para chegar lá nos 10 quilômetros e é, utiliza também lasers aí, um pouco de comprimento de onda diferente, mas a diferença é que os lasers aqui são mais selecionados, tá? Para chegar nos 10 quilômetros precisam ser lasers mais
coesos, né, na hora de emitir a potência. Então, são lasers um pouquinho mais caros, tá? Então, tudo isso, pessoal, tá no portfólio Padtech. Vale a pena aproveitar o tempo aqui e falar um pouquinho das questões de breakout, que isso gera muita dúvida aí. Quando eu tenho uma interface de 400 num equipamento e vou ligar com equipamentos que têm interface de 100 GB, o breakout salva muito essas conexões, mas tem que ficar atento ao tipo de ótica que a gente tem que utilizar, porque, olha só, né, como a gente está utilizando aqui a mesma lógica, né, 400 dividido por 4, tem que ficar atento à taxa de cada lane, né, porque quando a gente faz o breakout, cada lane vai conversar com um outro transceiver individualmente, né. Então, olha só, se eu pego um 400 GB daquele tipo DR4 que a gente acabou de ver, né, e uso um breakout cable, ele vai colocar 4 lanes de 100 GB, né, em fibras distintas, né, que o breakout cable vai abrir para a gente, mas a hora que ele abrir, cada lane vai estar chegando aqui com 100 GB. Então, na outra ponta, não dá para usar aquele tradicional 100 GB base SR4, porque o 100 GB base SR4 faz 100 GB, mas ele faz em 4 lanes, né? Então, do ponto de vista de ótica, reparem que não dá para conversar um lane de 100 GB, né, com 4 de 25, tá? É por isso que mais recentemente, né, tem ficado popular também os transceivers do tipo um lane para 100 GB, como é o caso aqui do DR1, tá? Então, um breakout de DR4 tem que ser feito aí com 4 QSFP28 do tipo DR1, tá? Bom, mas e se eu precisar de fazer breakout, mas eu quero mais distância, tá? Porque o DR4 mantém lá aquela questão dos 500 metros, que é o padrão DR, né? Bom, existe também o DR4 Plus, tá? Então, o DR4 Plus ele vai permitir fazer isso por até 2 quilômetros, tá? E aí tem que ficar atento à outra ponta. A outra ponta a gente tem que colocar um transceiver do tipo FR1, tá? E não um 100 GB base SR4 e LR4 aqui não vai ser compatível, tá? Bom, mas preciso de breakout ainda, mas eu quero fazer mais distância. Dá para fazer também com PLR4, tá? Que é uma derivação lá do 400 GB LR4. Então, nesse caso aqui, eu vou ter lasers mais precisos, né, lasers melhores, e na outra ponta eu vou colocar 100 GB do tipo LR1. Tá? Então, novamente, não é compatível lá com o LR4. Beleza, pessoal? Então, assim, de forma geral, a gente passou aí por questões técnicas relacionadas aos produtos, tá? E aqui, de fato, né, todo o nosso portfólio, tá? Que vocês podem ver também no nosso site, como vou mostrar a seguir. E aí, a mensagem que eu queria passar para vocês aqui é o seguinte, né? Esses transceivers, pessoal, eles estão indo com toda né, o arcabouço de benefícios, né, que vocês têm ao comprar da Padtech, tá? Então, a gente é uma empresa próxima dos nossos clientes, né? Vocês sabem, a gente fabrica isso tudo aqui no Brasil, tem representantes e escritórios, né? Na América Latina, mas a gente está sempre próximo do nosso cliente, seja aqui ou seja lá fora. O suporte que vocês precisarem, né? Vai estar disponível porque a gente tem, como eu comentei, laboratórios, a gente tem equipe capacitada, a gente trabalha com esses transceivers há bastante tempo, né? A gente está lançando esses plugáveis, né, compatíveis com os roteadores de mercado, tá? Então a gente tem codificações específicas que a gente coloca para que eles sejam reconhecidos e funcionem bem em roteadores e switches de diversas marcas no mercado, tá? E também a questão da garantia, tá? Obviamente, qualquer problema em relação a esses plugáveis não é muito comum, tá? Esses plugáveis são bem robustos, a gente selecionou muito bem os nossos componentes, nossos fornecedores, tá? Mas eventualmente tem também a questão da garantia que vocês sabem, né? A Padtech sempre garante para os seus equipamentos. Bom, pessoal, como eu comentei, vale a pena depois vocês darem uma olhada no nosso catálogo virtual, tá? Essa é uma página que se torna permanente aí no nosso site com o lançamento dessa linha de produtos. Esse catálogo virtual a gente está populando, né? Com os plugáveis que a gente, né, que já passaram por todo esse processo de homologação, validação que eu comentei com vocês. Por enquanto, s- tem um número reduzido de plugáveis, tá? Mas isso já está
sendo aumentada. Logo, logo aí nas próximas semanas a gente já vai colocar novos modelos e aqui fica até também abrindo uma porta aí para o caminho inverso, né? Então, eventualmente, pessoal, vocês que têm lá uma demanda de uma ótica diferente, tragam para a gente, tá? Porque a gente vai incorporar isso no nosso portfólio. A gente está observando o mercado, ver o que está sendo mais pedido, e a gente está incorporando aos poucos aí no portfólio. Bom, bom, pessoal, acho que é isso. O PadTech Talks de hoje é um pouco mais curto mesmo. É mais para comunicar a vocês, então, no lançamento dessa linha de produtos e eu fico à disposição aqui caso alguém tenha alguma dúvida. Eu não sei, Júlia, como é que tá? É pelo chat? Eu esqueci de ver essa parte. Mas fiquem à vontade aí para tirar dúvidas. Júlia, você tá por aí? Oi, tô sim. As dúvidas é pelo chat aqui? Isso, é. Tá bom. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se temos dúvidas. Me ajuda aí, Júlia. Acho que não temos dúvidas, né? No momento, não. Tá bom. Então, pessoal, é o seguinte: existe aqui no nosso. A cada Pad Talks, né, existe um formulário de avaliação, né, que eu peço aí, por favor, que vocês preencham, porque isso nos ajuda a estar sempre melhorando aqui nos conteúdos, entendendo as demandas de vocês. Eu agradeço a participação de todos e se houverem dúvidas depois, que vocês olharem os nossos produtos, tá? A gente está sempre à disposição aqui para ouvir vocês e encontrar aí as melhores soluções para cada cenário de vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos, um abraço a todos e a gente se vê por aí ou no próximo Pad Talks. Até mais.